Graça e paz a todos. Irmãos, abra vossas Bíblias no Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim o versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o assunto que vamos abordar é da revista sobre Palavra Viva, Evangelização. O que é isso mesmo? É impossível alguém ser um discípulo de Jesus sem compartilhar essa bênção. A primeira aula foi dessa revista foi ministrada pelo pastor Sandro. E a segunda, por isso que vos falo, segunda lição. O comentarista dividiu essa lição, segunda lição, em 6 tópicos. O primeiro fala evangelização sobre o caráter de Deus, ou melhor, mensagem sobre o caráter de Deus, mensagem sobre a gravidade do pecado, mensagem sobre quem é Jesus, mensagem sobre fé e arrependimento, mensagem sobre a graça divina. Irmãos, uma pergunta, não é obrigado a responder, a igreja responder. Faz sentido no contexto de sociedade, igreja, o mundo que nós vivemos, anunciar a verdade de Deus, se não há verdade absoluta para o mundo, esquecendo do contexto de igreja que, assim, eu creio que, pressuponho que todos creem na verdade de Deus, né? Eu creio, vamos assim pressupor que ninguém aqui são relativistas, todos creem que Deus, assim, sua palavra é absoluta. Mas o mundo, como ele é volátil, às vezes desanimamos até de falar sobre a obra de Cristo no Calvário pelos eleitos, né? Não vamos chegar até uma pessoa ímpia com essa forma, usando os argumentos técnicos, mas falando que Cristo morreu para salvar pecadores como nós, né? Para nos redimir. Morreu, ressuscitou e um dia vai vir buscar o seu povo, né? Agora, aqui o comentarista fala sobre o caráter de Deus. Caráter de Deus, Deus tem um caráter santo e justo. Se Deus tem um caráter santo e justo, são atributos exclusivamente dele, assim, imutável, né? Porque nós somos santos porque Deus nos imputou essa justiça, como está aqui no capítulo 4 de Romanos. Então, se só ele é imutavelmente santo e justo, sua justiça também atribuída a nós, sua santidade. Então, irmãos, essa verdade, ela não muda, ainda que o mundo corra de lá para cá, toda hora. Parece que a humanidade, a gente lendo a história da humanidade, da sociedade do passado e presente, parece que o ser humano, como tem aquele provérbio, né? O cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Própria cauda. Mas Deus é imutável, santo e justo. Ele certamente requererá de cada um daquele que vive indiferente, né?
Paulo está falando aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o ser humano, ainda que ele ache que ele vive bem sem o seu Criador, sem Deus, indiferente, ele achando que ele é autônomo e dono das rédeas da história, Deus, ele vai ter que prestar conta a Deus, mesmo ele sendo iludido pelas suas ideias de ideologia deste mundo. Então, aqui no primeiro tópico, mensagem sobre o caráter de Deus, no Catecismo de Westminster, Confissão de Westminster, capítulo 4, o segundo ponto, diz assim, né? No jardim do Éden, Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. Porque quando às vezes a gente, como o Sandro falou aqui em um dos pontos da aula que ele deu, primeira aula, e falando, né, às vezes a gente vai falar do amor de... Pode falar, por favor. O senhor levantou a mão? Sim, não, eu queria falar sobre a sua pergunta, que você não precisava responder se ninguém quisesse, né? Sobre a evangelização. E é claro que eu me sinto muito incomodado quando eu ouço uma evangelização, sabe, água com açúcar. É você chegar para o pecador e falar, olha, o cara está numa situação difícil. Você chega com um drogado, né? E chega a pegar, Jesus te ama, Deus te ama, Ele quer te salvar. É isso, então você chega para pessoas que têm uma vida completamente desvinculada do padrão de Deus e falar, Jesus te ama, Deus te ama, Deus quer te salvar. Isso eu discordo completamente desse tipo de pregação. Você tem que chegar para a glória. Deus é justo, Deus é amor, a vida que você está vivendo, no padrão que você está vivendo, não é da vontade de Deus. Se você não abrir seus olhos, não se arrepender, não de fato crer em Deus como segundo Salvador, sua vida nunca vai melhorar, nem materialmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, e o seu caminho vai para o inferno. Esse é o modo correto de se, porque se ouve muito isso, né? Jesus te ama, Jesus te ama. Você chega no meio de pessoas completamente depravadas, fica, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. E não explica o padrão, o modo, o caminho que a pessoa deve seguir para que ele venha alcançar essa salvação. Então, esse tipo de pregação que se ouve muito por aí, né, é uma pregação que eu acho extremamente inútil. Inútil porque Deus é amor, Jesus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça, Ele é justo. Ele ama aqueles pecadores arrependidos. Com isso, o presbítero Ezequiel está pregando. Eu estava escutando outro dia uma mensagem do reverendo Hernando Dias Lopes, ele falando, né? Essa mensagem é antiga já. Ele falando assim que no Brasil, parte onde o cristianismo foi berço do cristianismo, assim, é oferecido, a mensagem é Cristo. Aí é oferecido um pão mofado, ele usa a expressão assim, né? E é verdade, né, irmão? Não é Cristo, não é o verdadeiro evangelho. Estava vendo uma vez também o Bessa falando sobre teologia da prosperidade, o pastor Josmar Bessa, ele falando, se eu ofereço, venha Cristo que você vai ganhar carro, vai ganhar casa, e muitos cristãos creem assim, a sua esperança são, o próprio comentarista vai abordar esse ponto aqui, em coisas temporais, então quer dizer que é uma mensagem que não transforma, e o homem natural, ele se sente atraído por isso. Qualquer homem natural se sente atraído por isso, por coisas temporais, né? Seja lascívia, coisas desse tipo, bem material, dinheiro, status. Todos se sentem atraídos por esse tipo de coisa. Respondendo se a gente
verdade absoluta de Deus, como falou o Alex. Mas o mundo não crê, né? A gente vê que as ideologias, os caras brigam hoje, ideólogos brigam hoje por suas ideias. Quando for daqui 1 ano ou daqui a 6 meses, já muda, né? A verdade de Deus não, é única, né? É uma só e não vai mudar. É desse jeito. Aí o próprio catecismo de Westminster diz assim: no jardim do Éden, Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. O primeiro capítulo da Confissão de Fé, o 2º tópico. Então, irmão, aqui a gente tem que deixar claro, né, que o homem, às vezes o homem natural, às vezes ele está triste, abatido, às vezes por causa da consequência dos seus pecados, né? Tem muitas pessoas na prisão que estão arrependidas, mas não uma tristeza segundo Deus, como Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, né? É uma tristeza segundo o mundo, que produz morte e não vida, né? Então, aqui, verdadeiramente, o homem tinha a lei de Deus escrita em seu coração, e verdadeiramente o homem tinha o livre-arbítrio aqui, né? Ele não era forçado. A própria confissão vai falar aqui, no capítulo 9, o 2º tópico, que o homem não era forçado nem ao bem nem ao mal, né? Aqui, assim, eu acho assim, um livre-arbítrio limitado, mas ainda tinha um pouco de livre-arbítrio, porque o homem natural, como eu falei, ele é escravo, né? Quando ele se sente, às vezes, triste, tá, com alguma coisa que ele fez, e o comentarista também vai falar de Judas, mas é um arrependimento segundo o mundo, a tristeza que gera morte. Então, tem alguém mais que quer fazer alguma colocação? Jefferson? Pode fazer, fica à vontade. Aí eu vou para o 2º ponto aqui, diz assim: a mensagem sobre a gravidade do pecado. A mensagem sobre a gravidade do pecado, né? Então, o pecado é grave, ele ofende a Deus, e Deus não deixará de responsabilizar, né, indivíduos por causa das suas obras. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 2 vou ler até o 10, diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, né? Então a fé aqui precedia
a fé aqui, justificada por fé, precedia a circuncisão, um ato externo, né? Então, irmãos, a gente tem que deixar bem claro, quando a gente vai falar do amor de Cristo, a condição miserável do homem, a gravidade do pecado, que Deus é justo, imutável, que o pecado ofende a Deus, não como nós, que ainda estamos num contexto presente, o pecado ainda está presente, não somos dominados, não somos escravos desse pecado, mas ainda estamos sujeitos a orgulhos, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né? Que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, né? Aí Paulo vai discorrer sobre as obras da carne, depois ele vai falar do fruto do espírito. Então, a gente vai ter constante luta, orgulhos. Às vezes a gente vai estar num contexto de dissensões, mesmo entre irmãos, assim, temente a Deus, mas assim, o justo, ele se humilha e pede perdão, porque ele não permanece prostrado, né? O pecado não mais reina sobre sua vida. Alguém quer fazer alguma colocação? Jades? Não? Então, essa verdade é absoluta. Vamos passar para o próximo ponto. Diz assim: mensagem sobre quem é Jesus. O comentarista diz assim, né? O comentarista diz assim, que a gente tem que estar em nossas mentes bem clara as verdades de Deus, que embora Cristo encarnou para salvar pessoas indignas, imerecidas da sua misericórdia, da sua graça, a gente tem que deixar bem claro que Cristo não é um serviçal, né? Que a gente vai lá e a hora que a gente quer, como se fosse a gente fosse um rei, né? Você está ao meu serviço, está ao meu dispor, né? Cristo é Senhor e Deus, né? Porque ele se fez servo, mas a gente somos servos desse Deus, com servos uns dos outros, e Cristo não veio para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Aqui em Mateus capítulo 11, Cristo vai falar da cidade impenitente. Vai falar da cidade impenitente, né? Aí aqui no próximo, ele fala do capítulo 11, do verso 20 até o 24, ele vai falar da cidade impenitente. Aí, no verso 25, veja a soberania de Deus, né? Ele diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tá certo. Isso tem que, como falei, né? Isso a gente tem que ser do nosso conhecimento. Isso tem que ser normal, ser natural em nossas vidas. Que Deus é soberano, Ele salva quem quer. Não é por obra, não é por mérito, como está aqui no capítulo
4 de Romanos, que fala de Abraão, que foi justificado assim por fé, não por sua circuncisão, obra externa, né? Aí o apóstolo Paulo diz, tendo que se gloriar no verso 2, né, do capítulo 4. Sim, mas não diante de Deus, né? O ser humano ele pode se gloriar das suas obras, das suas benfeitorias, mas não diante de Deus. Alguém tem alguma colocação? Alex? Com açúcar, né? E aí você entrou na parte do pecado, e aí às vezes nós temos que saber entender o que é graça e pecado, né? Somos salvos pela graça, né? Então, não é por nossas obras que somos salvos, somente pela graça, somente pelos méritos de Cristo. Às vezes, muitos cristãos de hoje ainda estão vivendo, somos salvos por graça, portanto, somos salvos pela graça. Já o pecado não é tão, não é aquilo que vale condenar. Né? Então a pessoa vive, e aí você falou uma palavra bem interessante que é uma tristeza segundo o coração de Deus, uma tristeza que gera vida. E isso é que mostra quem realmente é o verdadeiro eleito. Porque se você anda no pecado e você entende que a graça é salvadora, mas você continua naqueles mesmos erros, você continua fazendo as mesmas coisas, e aquilo não te traz uma tristeza para a vida, isso significa que aquela graça ainda não te alcançou. A verdadeira graça de Cristo Jesus, ela não te alcançou, porque a graça ela é uma graça transformadora. Ela tem que moldar a sua vida para que você comece a entender o pecado, né? Esse é o propósito da revista. Por que nós temos que evangelizar? Mostrar para as pessoas esse Cristo verdadeiro, a salvação por meio das suas obras, mas que é por graça, mas que o pecado ele nos leva à morte. E se continuarmos andando nos mesmos erros que outrora andávamos, isso significa que não temos essa transformação e esse arrependimento que gera vida. O arrependimento que está gerando é o arrependimento de Judas, vai levar você para a morte. Você só conhece o Evangelho, só é conhecedor deste Evangelho, só é mais uma pessoa letrada, mais um filósofo que conhece as Escrituras, porém que não fez transformação nenhuma na sua vida. Então tem que entender bem essa linha tênue de graça, pecado, pegar todos esses danos também. E essa transformação, nós temos que entender que não é só na vida espiritual, tá? É na vida material também. Porque a pessoa, quando ele tem conhecimento de Deus, que é alcançado por Jesus Cristo, a primeira coisa que ele vai fazer é não ser pesado para os outros. Eu não devo depender dos outros. Por quê? Porque eu não posso ser pesado. O que eu vou fazer? Eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar, eu vou me preparar para que eu tenha uma vida digna para ajudar os necessitados. Então, esse também é um modo de transformação. Porque eu amo Jesus, Jesus me salvou, eu vou ficar sentado esperando R$600 do governo até o fim da vida? Será que é isso a atitude do verdadeiro crente? De modo nenhum. Você vê que a primeira coisa que um homem transformado, não só pelo poder do Espírito Santo, mas ele transforma também a sua vida material. Ele vai ser uma pessoa trabalhadora, porque a Bíblia é contra a preguiça, ele vai ser uma pessoa dedicada, ele vai ser uma pessoa amorosa, ele vai ser um bom pai, vai ser uma boa esposa, uma boa mulher, vai ser um bom filho, porque essa transformação é algo que faz também na vida social. Então nós não devemos pensar que porque somos crentes, qualquer coisa está bom para nós. Não, Senhor, a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia ensina que nós devemos caminhar sempre buscando aquele que é da vontade e interesse de Deus. E um deles é o quê? Sair de uma vida difícil para uma vida melhor. Não achando que é Deus que vai abrir as portas da prosperidade para você, mas é com o suor do seu rosto. É isso que a Bíblia fala. Por isso que Ezequiel está falando aí. Alex, o administrador do Alex leu na devocional, né? Deus ele fez o homem
presbítero Ezequiel estava falando aí, quando eu congregava em outra igreja, aí sempre conversava sobre isso. Eu, o Jadson, o falecido Absalão, nosso amigo, que hoje dorme no Senhor, aí o Sandro, nós comentávamos às vezes de alguns missionários, os caras queriam tirar vantagem e falavam assim, eu quero viver pela fé, pregar. Aí o Sandro tinha uma frase que ele sempre fala até hoje, é viver não pela fé dos outros, né? As pessoas querem viver pela fé dos outros, as pessoas usam de malandragem para dizer que quer fazer a obra, é missionário, mas para viver da fé dos outros, não da sua fé. Então, o que o presbítero Ezequiel falou, a gente vê na Bíblia, uma das cartas, né, lá em Tessalônica, a igreja de Tessalônica, alguns irmãos estavam sendo pesado a igreja, né? E a gente sabe que aquele contexto da época era um contexto muito difícil, financeiro. A igreja passava por muitas perseguições, era privado de emprego por ser cristão, né? Era difícil. Então, o que você está falando aí é interessante, porque vários pastores falam isso, né? E assim, entre aspas, né? O nosso maior problema é num contexto religioso, né? Que a gente tem que sair atrás
combatendo, refutando as ideias, falsas teologias. Porque o mundo, a gente sabe que a mente do homem natural é dominada mesmo pelas ideias que só contraria a palavra de Deus, entra em choque, né? Colisão. A palavra de Deus é uma palavra transformadora, sim, ela vai transformar o homem, mas eu não entendo, né? E aí vamos falar que vai até um debate, se nós continuarmos, que ela vai transformar a sociedade, apesar de, né, a reforma protestante ela fez com que modificasse uma sociedade naquela época. Você vê a Europa sendo realmente modificada, mas como nós entendemos, o mundo jaz no maligno. Como você disse na última frase, né? A sociedade toda é corrompida, porque nós temos aqueles que serão realmente chamados pelo nosso Senhor, que serão transformados, e aqueles que realmente não terão o toque do Espírito Santo e não serão transformados. Porque realmente, então, é a igreja militando, quando ela é comigo aquele como governo, o Scaffold, ela que está falando. Ele vem de Roma, idade medieval, renascentismo, e vai mostrando como a igreja está se posicionando em todas essas épocas. A igreja é um órgão transformador, só que ele não conseguirá transformar a sociedade porque nós entendemos que a história ela é contínua, até que Cristo volte, a sociedade ela continuará. Nem sempre se repete, né? Porque ali foi outro contexto. Pode se repetir. Deus é poderoso. Sempre sendo degradada, sempre uma sociedade. Agora, sim, nós estamos aqui como um órgão transformador, a sua vida, a educação transforma, mas nós sabemos que tudo tem, Deus é soberano sobre tudo e ela chegará no fim. Hoje eu não tô, eu não, eu, eu não tô sendo assim, irmão, como é que fala, autoritário com essa ideia, mas assim eu acho, né? Mas assim eu acho que não vai ter mais assim um avivamento igual teve na reforma, que para mim foi o maior de todos. Depois Eu acabei de ler o Pentateuco, e uma coisa que já li, né, mas acabei de ler novamente, é a transformação que acontecia naquela história do povo de Israel. O povo de Israel vinha bem, aí abandonava o Senhor, aí se arrependia. Aquilo era transformação constante. Então nós podemos acreditar que de fato o poder do Evangelho traz transformações. É claro que não vamos alcançar 100% igual as transformações que aconteciam em Israel, não alcançava todo mundo, mas alcançava aqueles que de fato eram iluminados e gerenciados por Deus, que eles viam fazer obras dignas de arrependimento. E no nosso contexto atual, isso pode acontecer sim. Pode acontecer pessoas, transformações, que é o poder de Deus, e a Bíblia fala que o poder de Deus é o poder transformador. É claro que nós não vamos transformar o mundo todo, mas muitos serão de fato alcançados por essa transformação e fará a diferença no nosso mundo atual. O pastor Tim Keller, né? A gente vê grande influência que ele tinha num contexto ali
da cidade de Nova York, né? Vários jornais do exterior deram manchete, porque tinha uma grande obra evangelística, postura, né, de um homem de Deus. Eu falei exatamente o que o presidente Ezequiel falou. Que o presidente Jefferson falou que a igreja não vai transformar a sociedade. Não de maneira legalizante. A igreja não vai mudar o mundo. Vai tornar o mundo novo. Eu acho que não se repete, Essa visão realmente isso vai acontecer. Quando a gente fala da transformação, é como o Alan até falou a respeito da reforma protestante, não é o papel da igreja não é transformar a sociedade como se fosse uma transformação de cima para baixo, como se fosse mudando a forma de governo, a política, através de assistência social e coisas do tipo. Mas é uma transformação interior que não parte da igreja, é uma transformação interior no coração do indivíduo que parte do poder de Deus. Então, quando a gente fala que o evangelho é transformador, ele não é transformador porque ele vai tornar a sociedade um novo Éden. Ele é transformador porque todos aqueles que são ouvidos o evangelho e aceitarem o evangelho, eles vão ser transformados interiormente no seu coração. E essa transformação que acontece no caráter do homem é o que faz com que isso deixe as trevas e volte-se para a luz. Deixe as obras da carne e vá agora as obras à vontade de Deus. E isso é transformação. Quem foi transformado pelo evangelho não vai se afundar no pecado e dar uma sociedade que pega a lei de uma maneira uma visão mais má. Uma sociedade que se volta ao evangelho, ouve o evangelho, ela vai deixar as suas obras das trevas e volta para as obras da luz. Então há uma transformação interior, resulta numa mudança exterior, mas isso não significa, é claro, que a igreja vai transformar o mundo como se viesse mil maravilhas. Desde a reforma protestante mudou o mundo, né? Mostrou alguns, né? Mas o mundo Eu creio em avivamento assim, indivíduos. Entendeu? É o exemplo do Ezequiel sobre o povo de Israel e a sua caminhada. O povo de Israel ele tem declínios altos e baixos. E o povo de Israel ele representa a igreja de Cristo. O povo de Israel ele aponta para a igreja de Cristo. E ele tem esses altos e baixos. Era a igreja do Velho Testamento. Era a igreja do Velho Testamento. Só que ele não chegou, ele não conseguiu mudar os demais povos que estavam ao seu redor. Ele é que em horas eles se transformavam, ora eles se chegavam mais a gente vê, ora. E a mesma coisa é a igreja de Cristo. De forma rotativa. Nós vemos aí hoje o evangelho no Brasil é um evangelho que parece barato, o nosso salão de cidade. Então a igreja sim, pode haver um avivamento da igreja, pode haver uma transformação da igreja. É óbvio que isso ele até reverbera na sociedade. Não há como. Mas a transformação dos povos em volta de Israel, toda a Mesopotâmia, não existiu. Eles continuaram adorando seus ídolos e continuaram. Isso é nesse sentido, quero dizer. O evangelho ele vai fazer com que nós tenhamos que voltar realmente ao genuíno evangelho de Jesus, sem esse evangelho barato de positivismo total aí, e realmente mudar, transformar. E aí, lógico, vai reverberar realmente na sociedade, mas não por uma transformação total da sociedade. Até porque Mas Ezequiel tocou num ponto interessante, ele falando sobre o Jefferson também, sobre o contexto de Israel e Levítico, né, que fala muito que o povo uma hora estava servindo ao Senhor, adorando, o povo estava adorando a ídolos. Não sei se foi Martin Lloyd Jones ou foi Lutero, que certa feita perguntaram para eles, um dos dois personagens, por que tem que pregar a palavra de Deus todos os dias no culto, tem que ser a palavra de Deus, ensinamento, escola dominical. Aí um deles respondeu, não lembro quem que foi, falou, é porque vocês esquecem muito rápido, ou esquecemos muito rápido. Então, não só assim um conhecimento intelectual, né, como o próprio comentarista vai abordar aqui, sobre os 3 aspectos da convenção, né, que são
intelectual, emocional e volitivo, né? Porque principalmente no meio, o Alex, eu creio que sabe muito bem que você veio desse meio, o Jefferson, eu, Jadson, o Antônio, alguns outros irmãos aqui, que a gente já congrega em igreja que tem todo aquele movimento, né, de louvor, aí chega a hora da mensagem, nada de Bíblia, fala-se de muita coisa, mas não da palavra de Deus. Aí as pessoas falam, foi bom o culto, a palavra foi boa, mas foi falado sobre o quê, né? Pregou o quê? Não sei, esqueci. Mesma hora a pessoa esqueceu, porque não teve conteúdo, foi uma coisa sem pé e sem cabeça, como falava meu avô. Então, irmãos, aqui o comentarista vai falar sobre os 3 aspectos da salvação, porque é intelectual, emocional e volitivo. A vontade, né? A vontade do homem transformada, como está lá no Catecismo de Fé de Confissão de Westminster, né? O homem não era forçado nem ao bem nem ao mal, né? Mas quando a gente chega ao nosso próximo, apresentar a Cristo, a gente tem que falar da sua realidade, né? Porque, como o presbítero Ezequiel e o Jefferson falou, se a pessoa chega, oferece um evangelho mamão com açúcar, né? Fala de prosperidade, na minha igreja tem bênção, tem cura, isso aí é muito fácil, é muito atrativo, né? Mas a pessoa, quando ela se der conta, se vê frustrada, se ela não conseguir essas coisas, a pessoa vai embora, né? Por isso que tem muitas igrejas que o público não são adoradores, né? São como cinema, né? Teatro rotativo. A pessoa, quando dá vontade, vai, daqui a 1 ano, daqui a 4 anos, mas a pessoa não tem compromisso. Como o pastor sempre fala, né? Não tem aquele hall de membro, né? E a pessoa falta 1 vez, 2 vezes no culto, o pastor, o presbítero, quer saber o que está acontecendo, né? Que a pessoa está... O pastor Hernandes, ele falando, né, na mensagem sobre evangelismo, ele falando que o cristão, né, tem que ter um estilo de vida, né, para compartilhar desse amor. Sempre todas as brechas que nós temos com o nosso próximo, seja um desconhecido na rua, a oportunidade é Cristo, né? E eu estava vendo também o pastor Hernandes falando outro dia
que falando sobre Angola, né? Ele falando da porcentagem de escravo que na época de Portugal trouxeram muito escravo da África e uma grande porcentagem veio do país de Angola. Aí ele falando grande dívida moral assim nós temos com Angola, né? Ele falou que é um país assim, uma terra muito fértil para anunciar o evangelho. Ele falou que se a igreja não se apressar, os trabalhos missionários anunciar Cristo naquele lugar, logo assim o Islã vai tomar conta, né? Que o Islã hoje domina parte da África, como bem sabemos, a Europa, né? Foi berço do cristianismo. E ele falando assim, tem uma questão assim, a irmã Fátima, sabe, a Vânia, vários irmãos sabem, né? Entendem que assim métodos não são proibidos assim usar métodos, né? Mas assim omitir a verdade e trocar a verdade de Deus por mentira, como já foi falado aqui, é inútil, né? Serve assim, Deus vai requerer de cada um daqueles que troca a mensagem do Cristo ressurreto por coisas falíveis, temporais deste mundo, né? E assim, é mais fácil você falar de projetos políticos, vamos melhorar o mundo, vamos melhorar a sociedade, isso é fácil, mas assim, lógico, a gente como cristão temos responsabilidade de, assim, a verdade de Deus norteia nós em todos os sentidos, como o presbítero Ezequiel falou, que todas as áreas, né? Se eu sou um membro da igreja, eu não vou trabalhar não, vou esperar que a igreja me ajude, pedir ajuda na igreja, como a gente vê lá em Tessalônica, que muitos irmãos ociosos estavam sendo pesado a igreja de Cristo. Então, a gente tem que estar pronto em todo instante e isso tem que ser um estilo de vida em nossas vidas para estar anunciando esse Cristo maravilhoso, né? Reforma em movimento, né? O avivamento, né? Perdão. A reforma protestante, para mim, eu acho que para todos os irmãos aqui, foi o maior movimento e avivamento. Assim, porque impactou a sociedade, né? Mudou, norteou a sociedade. Eu creio assim num avivamento indivíduo.
Eu creio assim. Sei que assim tem muitos homens de Deus, né? Tipo Billy Graham, né? Que morreu. Ainda foi nesse século, né? Que ele morreu. Entre outros, o próprio Tim Keller, né? Vim saber há pouco tempo que tinha uma grande influência em Nova York, um grande trabalho evangelístico. Então, irmão, eu vou ficar por aqui, até aqui. Passar a palavra para o Alex.